Daniel, capítulos 10. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos, Senhor, aqui nessa transmissão, reunidos, meditando na Tua Palavra. Senhor, somos gratos a Ti por tudo, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor continue com a Tua mão de poder estendida sobre nós, nos dando saúde, nos dando graça, nos livrando de todo mal, Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando também, para que não venha faltar o pão, Senhor, nos nossos lares, que a Tua provisão continue, Senhor, sendo derramada sobre as nossas mesas, as nossas vidas, tudo para a honra e glória do Teu nome. Nos ajuda, nos abençoa, nos capacita também, Senhor, a meditarmos na Tua palavra. Abre o nosso entendimento, nos ajuda para a glória do Teu nome. Continua conosco, nos abençoando, nos livra de todo mal. Assim nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero meditar um pouquinho com os irmãos aqui numa palavra. No livro de Daniel, nós vamos fazer uma leitura aqui no capítulo 10, a partir do versículo 7. É um pouquinho extenso, mas a gente vai ler tudo para estar dentro de um contexto aqui certinho. Daniel 10, do 7 em diante, diz assim: E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão. E não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha força, a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou, e fez que me movesse sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. E então abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E uma como semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou, e disse: Não temas, homem muito desejado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: Fala, meu senhor, porque me confortaste. E disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Amém? Uma passagem aqui que eu acredito que muitos já devem ter ouvido, né, falar sobre essa questão. Quando Daniel ali ele está orando a Deus, buscando uma resposta de Deus, quando ele percebe que
ali eles, pelo tempo que eles estavam na Babilônia, ele buscava uma direção de Deus e Deus revela coisas ali para Daniel até o final dos tempos, até o que viria ainda para o povo de Israel no final dos tempos. Deus ele dá uma revelação plena para Daniel. Mas isso teve um preço muito difícil para Daniel, ou seja, requereu dele um esforço muito grande. Por quê? Porque Daniel ele entrou aqui numa luta espiritual e a gente queria falar um pouquinho sobre isso nessa noite, meditar um pouquinho sobre esse assunto, sobre a questão de luta espiritual, não é? Muitas vezes nós não consideramos o mundo espiritual, ou nós nos esquecemos, ou muita gente se esquece ou não considera o mundo espiritual. A pessoa ela quer resolver as coisas por ela mesma, pela sua força, pela sua capacidade, e ela não se atenta para a questão que existe um mundo espiritual, não é? E uma coisa que eu sempre digo é, muitas vezes a nossa vitória ela é decretada espiritualmente. E quando a nossa vitória é decretada espiritualmente, as coisas começam a tomar forma no nosso mundo físico, na nossa vida, no dia a dia, não é? Tudo aquilo que a gente vai vendo acontecer, as coisas que vão dando certo, que vão caminhando bem, nós vemos que no mundo espiritual, isso aí nós já alcançamos a vitória, Deus já nos foi concedendo essa vitória, não é? Vale a gente destacar uma passagem também bem conhecida lá de Efésios capítulo 10, ali quando fala da armadura de Deus, diz que ali a nossa luta não é contra a carne ou sangue, é contra os principados, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a gente tendo isso em mente, existe o tempo todo uma batalha travada espiritualmente falando, não é? O tempo todo há uma luta, há algo que tenta ali, como que eu posso explicar? Tenta fazer com que as pessoas parem, se prostrem, desistam, não é? E Daniel aqui, um homem de Deus, que cria em Deus, que tinha uma vida, uma comunhão com Deus, uma vida de oração, ele se via aqui numa situação de esgotamento físico e mental quase por completo, por quanto dessa luta que estava acontecendo. Daniel, quando ele se põe a orar a Deus, ali para saber a situação do povo, ali no cativeiro babilônico, a Bíblia diz que no princípio das orações, o texto que nós lemos, não é? Diz que Deus ele envia um anjo para falar com Daniel e para revelar ali a Daniel os acontecimentos, né? As coisas que estavam por vir. Mas no meio desse percurso, quando o anjo vinha trazer a notícia a Daniel, a Bíblia diz que se levanta o príncipe da Pérsia e peleja com esse anjo, não deixando ele passar, bloqueando a sua passagem. Veja que aqui essa figura do príncipe da Pérsia é uma figura de linguagem, porque não foi propriamente o príncipe da Pérsia que se levantou contra o anjo, não foi o homem que estava sentado no trono da Pérsia, né? Porque o homem ele não está num plano espiritual. Veja que ali a Bíblia está fazendo menção a um principado, a uma hoste espiritual que estava pairando sobre o reino da Pérsia. E quando esse anjo enviado por Deus para trazer uma notícia a Daniel referente à situação do povo judeu, ao povo de Israel, né, no cativeiro babilônico, esse principado, essa potestade, não é, como nós falamos, que está escrito lá em Efésios 6:10, né, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa hoste, esse principado que estava ali sobre o reino da Pérsia, por isso que o título aqui, o texto utiliza essa menção, que o príncipe da Pérsia se levantou, ele trava, ele freia, ele bloqueia a passagem do anjo para que ele não chegue até Daniel. E a Bíblia diz que houve uma peleja ali de 21 dias, não é?
21 dias, até que Deus envia Miguel, né, o arcanjo Miguel, que a Bíblia descreve ele ali como um protetor de Israel, né? E o arcanjo Miguel, ele vem para ajudar esse anjo mensageiro nessa peleja contra esse principado espiritual que pairava sobre o reino da Pérsia, e ele consegue liberar a passagem para que esse anjo se apresentasse a Daniel com a resposta de Deus. Então, enquanto se travava essa luta no céu, ali algo que aos nossos olhos humanos é inaperceptível, né? Não dá para perceber, não dá para enxergar fisicamente falando. Daniel, ele sentia no seu corpo as dores dessa luta, o cansaço, o peso, o desânimo, a prostração, e isso consumia também até a sua saúde mental, não é? Porque ele estava prostrado. Quando o anjo chega até ele, ele diz que ele desmaia de cansaço. Então, era um esgotamento extremo. E vale destacar que muitas vezes nós nos encontramos nessa situação. Imagina o cenário que a gente está vivendo hoje, né? Um cenário de tristeza, um cenário de terror, um cenário de cada dia que acordamos, ligamos a TV, vamos ver uma notícia, a cidade, o estado bateu recordes de morte por conta dessa situação, dessa pandemia. Quer dizer, são notícias que vão nos entristecendo e a gente começa a pensar, meu Deus, mas até quando que isso vai durar? Será que as nossas vidas vão voltar a ser como eram antes? Será que a gente vai poder ter a liberdade que nós tínhamos antes? E pairam sobre nós dúvidas, não é? E muitas vezes vem aquele sentimento de desânimo, aquele sentimento de cansaço, aquele sentimento de tristeza. E isso aí, é claro, sem desconsiderar o problema real que existe da pandemia, o mundo espiritual se aproveita dessa situação para querer trazer prostração no meio do povo, para querer desanimar o povo. Nós temos hoje o problema da pandemia, e quantas pessoas que estão ficando enfermas, estão tendo problemas com a sua saúde mental, com a sua saúde emocional, não é? Imagina os idosos que já estão aí há mais de um ano num confinamento, num isolamento, sem poder caminhar, sem poder conversar, sem poder ver os filhos, os netos, os bisnetos, e tantas pessoas que se encontram nessa situação. Isso vai trazendo um esgotamento mental. Mas veja que para tudo isso é necessário uma reação da nossa parte. Nós precisamos ter uma resposta para nós mesmos em relação a tudo isso, com uma reação, aplicando a nossa confiança em Deus, buscando a Deus, porque Daniel, nesses 21 dias que houve essa batalha no céu, que o anjo ali estava sendo impedido pelo príncipe da Pérsia, pelo principado espiritual que pairava sobre o reino da Pérsia, e depois vem um arcanjo Miguel e a peleja no céu para liberar a passagem daquele anjo. Daniel, ele perseverou esse período em oração, não é? E quando o anjo se apresenta a Daniel, uma das primeiras coisas que ele cobra de Daniel é: Daniel, põe-te em pé que eu falarei contigo. Né? No texto que nós lemos, 2 vezes o anjo pede para que Daniel se coloque em pé. Então, uma das passagens, Daniel fala que estava sobre os seus joelhos, apoiado nas suas mãos, ou seja, ele estava caído de joelho com as mãos no chão, não é? Uma posição de 4 apoios. E o anjo diz: olha, você se coloque em pé para que eu fale contigo. Então, muitas vezes, nós precisamos reagir. Esse colocar em pé é a nossa reação. Não, peraí, a situação é difícil, sim, a gente não pode ignorar isso, mas eu creio que Deus está no controle de tudo. Ah, porque tem um ente querido que está enfermo, tem alguém que está doente, mas eu creio que Deus está no controle de tudo. Eu creio que o Senhor, ele tem o controle absoluto de todas as coisas.
E no momento certo, no momento oportuno, quando Deus der um basta para tudo isso vai passar. Eu creio que Deus é aquele que nos guarda, eu creio que Deus é aquele que nos livra, eu creio que Deus é aquele que cuida da minha casa, da nossa família, que nos dá saúde, que nos dá provisão. Ou seja, veja que tudo isso são reações da nossa parte. Porque se a gente só for se curvando, se curvando, se curvando, mediante as notícias, mediante aquilo que a gente vê, vai chegar uma hora que a gente vai estar prostrado. É como se a nossa esperança se esvaísse, como se a nossa esperança ela saísse de nós e não sobrasse mais nada. Então veja que é necessário uma reação, é necessário confiar no Senhor, é necessário saber que Deus ele está pelejando nas hostes espirituais, que Deus ele está pelejando no mundo espiritual ao nosso favor, que Deus ele está nos guardando e em meio a uma situação tão difícil como essa, o Senhor é aquele que continua conosco. Então a gente precisa entender, nós precisamos compreender que apesar de toda dificuldade, Deus continua conosco. Se a gente parar para analisar na Bíblia, nós vemos que nos momentos difíceis, quando a maioria se dobrou à situação, ao problema vivido, presenciado, na circunstância que o povo estava vivendo, aquele que se colocava em uma posição, que se posicionava diante de Deus, era quem Deus usava. Veja no caso de, ali na época dos juízes, quando Débora, não é? Ela vai ali, organiza para se levantar aquela luta, o exército reagir contra aquela situação. Ou seja, foi ali necessário, num período extremamente machista, uma mulher se levantar para comandar ali o povo em batalha para alcançar uma libertação. E quando Deus vê aquela situação, poxa, só uma mulher que se posicionou no meio de todo esse povo, Deus usou a vida dela. Deus não queria saber se ela era mulher, não estava se importando com a situação. Deus queria usar alguém que estivesse ali na posição, alguém que se colocasse na posição de confiar no Senhor. É o caso de Gideão, por exemplo. A Bíblia diz que lá em Juízes 6, né, que o povo estava ali vivendo oprimido por causa dos midianitas, que os midianitas iam lá e saqueavam a colheita e oprimiam o povo de Israel. Gideão ele foi malhar o trigo dele lá no lagar. Quer dizer, ele despistou os midianitas para que ele pudesse trazer o sustento para sua família, para que ele continuasse ali naquela situação, perseverando. Talvez o pensamento da maioria fosse o seguinte: eu vou plantar para quê? Na hora de colher, os midianitas vêm, tiram tudo de nós, vamos morrer de fome, acabou tudo. Talvez o pensamento da maioria fosse esse. Mas quando Gideão se posiciona, o que acontece? O anjo do Senhor se apresenta a ele. E Gideão começa a se lamentar: Senhor, porque eu sou o menor na casa de meu pai, enfim. E o anjo do Senhor vai nessa tua força. Quer dizer, que força? A força de Gideão ali era de confiar no Senhor, de crer no Senhor. Ele faz provas com Deus e ele vai confiando no Senhor. E com 300 homens ele livra Israel das mãos dos midianitas. Então veja que se a gente fosse citar aqui tantas outras passagens, não é? Deus ele usa quem está na brecha, Deus ele usa aquele que persevera, que continua crendo, que se posiciona. O ficar em pé aqui, quando Deus diz: filho do homem, põe-te em pé que eu falarei contigo, não é só uma questão de postura ereta, significa uma questão de confiança, de ter uma postura de confiança diante de Deus. Eu continuo crendo, eu continuo confiando, eu continuo sabendo que Deus ele é Senhor de todas as coisas, eu continuo confiando no Senhor, eu continuo sabendo, crendo que Deus ele tem o mais absoluto controle da minha vida e que Deus ele está cuidando de mim nesse momento de dificuldade. E isso nos impulsiona.
não é? A Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, segundo os Coríntios 10:4. Então veja, nós temos que entender que existe um mundo espiritual, que existe uma batalha que está sendo travada e nós temos que nos posicionar. É momento de nós nos posicionarmos, de nós confiarmos, de nós crermos, de buscarmos a Deus. É momento de nós estarmos intercedendo uns pelos outros. É momento de continuarmos sendo igreja, mesmo nas nossas casas, mesmo que não estejamos congregando, todos reunidos, mas continuarmos confiando no Senhor. Vamos ter uma posição de ousadia nessa noite. Não, eu creio que isso tudo vai ter um fim. Eu creio que esse período difícil vai passar. Eu creio que esse problema vai cessar. Eu creio que Deus vai conduzir a nossa vida, a nossa família até o fim em vitória, porque Ele é fiel, porque Ele é Deus na nossa vida. E isso vai nos posicionando, nós vamos tomando forma diante de Deus, a nossa fé vai nos fortalecendo, nós vamos nos enchendo e vamos sendo capacitados a continuarmos caminhando, continuarmos a trabalhando num período difícil, onde a gente está tendo que se reinventar para sobreviver, para poder ter a nossa vida digna, a nossa vida com honra diante dos nossos compromissos, da situação que a gente precisa honrar todos os dias, né, para quem tem família. Então veja que Deus vai nos capacitando, vai nos dirigindo, vai nos dando estratégia, vai nos dando sabedoria, para a gente aprender a conviver com essa situação, nesse sentido de termos uma posição firme diante de Deus, e Deus vai nos mostrando um caminho para a gente trilhar. Então, sempre que nos momentos difíceis, sempre nos momentos onde o povo assim sofre numa coletividade, Deus ele conta com um remanescente. Deus nunca conta com uma quantidade de pessoas, não. É sempre uma quantidade pequena, um remanescente que Deus levanta estrategicamente, um aqui, outro ali, e um ali fortalece uma área, outro vai fortalecendo outra, através de um bom testemunho, de um testemunho de fé, de coragem, vai contagiando a outros para que Deus possa continuar operando no nosso meio. Então não é tempo da gente baixar a cabeça. Não é tempo da gente achar que está tudo perdido. Não é tempo da gente desanimar. Mas é tempo da gente continuar caminhando, confiando no Senhor, sabendo que Deus ele não perdeu o controle da situação. Eu sei que muitas pessoas estão passando por momentos difíceis. Muitos estão perdendo entes queridos, não é? Muitos estão tendo entes queridos recolhidos, não é? Por Deus, e a dor da perda é muito grande, mas glória a Deus por estarem na presença do Senhor, não é? Pior para aqueles que estão aí se perdendo sem poder estar na presença do Senhor. Aí as dificuldades ainda são maiores. Então nós vamos continuar crendo, sabendo que Deus é aquele que nos guarda, que nos livra, que nos abençoa e que está cuidando de nós, mesmo nessa situação de dificuldade. Vamos nos colocar em pé nesta noite. Vamos nos colocar numa posição diante de Deus. Senhor, eu sei que o negócio está difícil. Eu sei, Senhor, que as coisas estão complicadas, o problema é mundial, mas o Senhor tem cuidado de nós e o Senhor vai nos dar vitória para a glória do Teu nome. Amém? Se você estava triste, cabisbaixo, levante a cabeça, olhe para o alto. Lembra do salmista quando ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eu imagino o salmista numa questão de angústia, de aflição, até de desespero quando ele diz essas palavras. Ele eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mas quando ele se posiciona, elevando os olhos, veja que ele eleva os olhos, ele não abaixa, ele levanta. Quando ele eleva os olhos para os montes, o Espírito Santo já põe as palavras na boca dele, da onde o socorro dele virá. Aí ele já lembra: o meu socorro, ele vem do Senhor
que criou os céus e a terra. Por que ele usa esse termo do Senhor que criou os céus e a terra? Porque tudo que há nos céus e tudo que há na terra pertence a Deus. Foi criado por Ele. Então não existe problema que esteja além da capacidade de Deus de resolver, porque tudo foi criado pelo Senhor. O nosso socorro, ele vem do Senhor. Lembre-se disso. Teu socorro não vem de político A, nem de político B, nem de político C. O teu socorro vem do Senhor. E Deus usa quem Ele quiser para fazer conforme Ele quiser. Amém? Vamos nos posicionar confiando no Senhor, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, sou grato a Ti, Senhor, pelas Tuas bênçãos. Peço a Ti, Senhor, que pelo Teu Espírito, o Senhor venha nos fortalecer nesta noite, venha nos encher da Tua graça, do Teu Espírito, renovar a nossa fé, Senhor, para que possamos nos posicionar diante de Ti com ousadia, com coragem, Senhor, com confiança, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor. Que uma única palavra Tua é suficiente para cessar toda essa situação e o Senhor nos dá a vitória. Abençoa o Teu povo, guarda a Tua igreja, continua dando saúde para todos nós, continua abençoando o Senhor também, para que não falte a Tua provisão nas nossas vidas. Abre as janelas dos céus, nos dá direção, nos dá graça, Senhor, para continuarmos caminhando na Tua presença e glorificando o Teu nome através das nossas vidas. Nos ajuda, nos abençoa, nos dá uma noite na Tua paz, nos livra de todo mal, Senhor. Assim nós oramos e também já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, uma noite na paz do Senhor e sexta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui para mais uma transmissão. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe.